Que a paz do ânimo do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de hoje. Sempre antes de eu começar uma palestra na Casa Espírita, eu tenho o costume de lembrar os fundamentos principais da doutrina para os irmãos que vêm pela primeira vez, ou até para nós que já frequentamos, para que nós possamos direcionar nosso entendimento baseado nesses fundamentos. Então, para deixar claro a todos aqui, a vocês, meus amigos, a nós, é importante a gente, quando está numa casa espírita, entender que aqui nós vivemos uma filosofia totalmente racional. Aqui na casa espírita, na doutrina espírita, não nos é cobrado absolutamente nada. Aqui ninguém vai para o céu, aqui ninguém vai para o inferno, aqui ninguém é constrangido pelo medo. Aqui nós temos uma ideia de um Pai infinitamente justo, sábio e bondoso, do Mestre Jesus como padrão de referência, padrão de comportamento. Temos a reencarnação como padrão dessa justiça divina, desse entendimento maior. A imortalidade do Espírito nos trazendo um centro de vida, nos direcionando aos objetivos em busca de valores eternos. A doutrina espírita, com essa racionalidade, nos coloca de forma muito tranquila a nossa vivência na Terra. Nós fazemos aqui e recebemos a colheita do nosso plantio. A doutrina espírita, então, nos direciona um modo de vida. E quando eu penso em modo de vida, eu lembro da filosofia. E a filosofia espírita nos traz a racionalidade filosófica, e essa racionalidade filosófica nos traz a fé racional, onde nós compreendemos o porquê acreditamos, onde nós confiamos de forma tranquila e em paz. Porque nós entendemos que aquele é o caminho. Nós compreendemos que nós precisamos viver para ter mais felicidade nessa vida, para sofrer menos e para cada vez mais nos aproximarmos do nosso Pai Celestial. Porque a evolução é isso, uma expansão de consciência, uma expansão de amor, da lei de amor até o nosso Pai Celestial. É como nos diz o filósofo Plotino, nós saímos de Deus, fazemos um percurso inconsciente até Ele, cada vez mais vivendo o amor até voltar a Ele. Benfeitora Joana de Ângeles nos cita muito esse exemplo, que fica de fácil compreensão. Dados esses recados, meus amigos, a casa hoje, então, sugeriu esse tema que o nosso irmão Flávio falou. Não sai a vossa mão esquerda e faz a direita. Convidai os estropiados para sentar-se à mesa, dar-se a ostentação. Quando nós lemos o capítulo 13, que é o capítulo que está essa passagem, nós vemos ali um manual sobre a caridade. Nós temos ali busca dos atributos divinos que existem em germe em nós. Nós temos ali referências de como agir para com os nossos irmãos. Nós temos um manual para que de forma sincera e objetiva nós pratiquemos o altruísmo. Digo altruísmo porque a caridade ainda nós estamos um pouco longe de praticar. Mas ali nós temos todo um manual para como a gente pode viver e buscar esse sentimento de amor que se aproxima do nosso irmão. Como oferecer a ele, de forma com que ele não seja humilhado, de forma que ele sinta que ele realmente está sendo auxiliado por um irmão, por um filho de Deus, como também ele é. E essa passagem de Jesus, sobre o sentar-se com os estropiados, com os pobres, com os coxos, ela é muito importante, porque ela nos traz um ensinamento muito especial. Nos direciona a esse encontro com os nossos irmãos mais necessitados. Nos traz belíssimas reflexões. Mas para a gente compreender Jesus, nós precisamos entender como é que ele falava conosco. Para que a gente não tenha uma interpretação rasa e literal e não consiga absorver a sua mensagem. Nosso Mestre Jesus sempre falou ao espírito imortal. Portanto, os seus ensinamentos são atemporais. Não tem uma data de validade. Porque Jesus falava das leis divinas, das leis de Deus, que são imutáveis e eternas. Portanto, existem em todos os tempos e sempre serão as mesmas, porque são perfeitas. E Jesus, então, falava com muito simbolismo. Mas era um simbolismo que nos levava sempre a uma transcendência, a um sagrado, a busca pelo que o espírito imortal realmente necessita.
falando assim, nosso mestre usava das características daquele povo, do cotidiano deles, um povo pescador, um povo camponês, um povo simples. Então Jesus, nas suas parábolas, falava diretamente desse povo, de maneira muito simples. Respeitava os aspectos culturais, respeitava os aspectos do trabalho de cada um deles, os costumes. Jesus respeitava todas as leis que existiam na época, embora imperfeitas. Mas ele adaptou-se a isso e trouxe o ensinamento para que o povo pudesse compreender. E para que nós, hoje também, entendendo como Jesus falava, também pudéssemos olhar esses ensinamentos e colocá-los em prática. Por isso é importante nós olharmos também em que época que Jesus falou no ensinamento que nós vamos estudar. Um tempo cronológico, nesses 3 anos com que ele realmente viveu o seu ministério na Terra. Também, além disso, para quem é que Jesus falava? Quem eram os seus ouvintes naquele momento? Porque ele mudava muito a maneira de falar, dependendo de quem o estava ouvindo. Então nós temos algumas chaves de interpretação que nos ajudam muito a compreensão do nosso Mestre Jesus. E é claro que ele falava diretamente das leis divinas. E essas leis divinas, como nos ensina o Livro dos Espíritos, no 3º livro, o livro moral, elas são divididas em 3 maneiras. As leis que se relacionam nós conosco mesmo, as leis que se relacionam nós com o nosso irmão e nós com Deus. Então, tudo que Jesus falava tem como esse princípio. Sempre Jesus falava dessa maneira. Então, quando nós olhamos essas chaves de interpretação, fica mais simples compreendê-lo, porque a gente consegue tirar da letra o espírito que vivifica, como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles. Nessa passagem, convidar os pobres e os expropriados, ela tem um significado especial, porque Jesus, quando disse isso, ele chocou muito as pessoas, quando pronunciou essa fala. Nós precisamos compreender que para os judeus, sentar-se à mesa não era algo corriqueiro e simples como nós fazemos no jantar, nós sentamos, comemos de forma muito rápida, sem muita atenção. Para eles era como um ritual. Eles sentavam-se à mesa sempre, somente ao lado dos seus amigos, da sua família, das pessoas com quem eles tinham intimidade. Pessoas do seu convívio. Pessoas que lhes davam algum valor. Quando realizavam esses jantares ou esses almoços públicos, era um evento social. Então, pessoas que buscavam projeção social, projeção material, buscavam envaidecer-se, buscavam algum tipo de destaque na sociedade, participavam muito desses eventos que eram promovidos em nome do jantar ou em nome do almoço. Então o judeu tinha essa visão sobre esse momento. E convidar os pobres e extropiados era como se nós convidássemos alguém impuro. Porque para os judeus o pobre, como não tinha conhecimento da lei e como vivia sob dificuldade, já era visto como alguém maldito, como alguém que não merecia respeito. Porque se nem Deus ofereceu a ele algo melhor, para que é que ele seria respeitado? Então convidar um pobre para sentar-se à mesa era quase que você também tornar-se puro. Eles tinham muito essas ritualizações externas, essa busca externa de ritualizar a vida. Para eles sentar-se com uma pessoa que eles não tinham como pessoas de bem, vistas por aquela sociedade hipócrita, os tornariam impuros. Totalmente uma ritualização exterior, que na verdade é uma hipocrisia muito grande. Então quando Jesus fala isso, ele já choca as pessoas que ouvem. Porque Lucas relata, no capítulo 14, que Jesus estava acompanhando esses eventos sociais. Ele não disse se era um jantar ou se era um almoço, mas que ele estava vendo que as pessoas chegavam e buscavam sempre os primeiros reclinatórios. Porque esse era um lugar de honra, era um lugar que só os bem vistos pela sociedade mereciam estar. Era um lugar ao lado do anfitrião, era um lugar que trazia muito destaque social. Então Jesus alerta as pessoas sobre essa busca, sobre essa necessidade da vaidade, do orgulho, do que eles estavam buscando, do evidenciar a sua reputação. Jesus fala muito sobre isso
e conta uma parábola antes mesmo dessa fala sobre os pobres expropriados. E ele lembra a todos que não busquem os primeiros reclinatórios, porque aquele que se exalta será diminuído, e o que se diminui será exaltado. Diz o Mestre Jesus, para as pessoas compreenderem que a posição social, o poder material, não era algo que fazia a pessoa melhor ou não, mais evoluída ou não. É um aspecto externo que não fala sobre quem nós realmente somos. É uma imagem que nós queremos projetar, mas que não mostra realmente como somos espiritualmente. E desde sempre Jesus já nos alertava nesse sentido, para que nós então percebêssemos como é que nós nos comportávamos em situações parecidas como essa. Ele fala muito sobre isso. Então, logo em seguida, para realmente chocar as pessoas, porque Jesus, ele não tem aquela imagem passiva, aquela imagem de um mestre que aceita tudo, que era agredido e calava-se, um mestre que não se movimentava. Jesus era muito ativo, muito proativo. Como mestre, o tempo todo, ele mostrava às pessoas qual era o caminho da verdadeira busca de Deus. Ele nunca se calou frente à hipocrisia. Ele nunca agiu com ódio ou com nenhuma das imperfeições que nós temos. Mas ele sempre foi muito ativo, muito austero. Então Jesus muitas vezes constrangia as pessoas que estavam próximas dele para que eles percebessem realmente a hipocrisia com que viviam. E foi por isso então que ele ditou esse ensinamento. Além de, é claro, nos direcionar ao encontro com os nossos irmãos mais necessitados. Então ele fala sobre isso para que nós convidássemos e nos sentássemos à mesa com esses nossos irmãos, não convidando os nossos amigos ou aqueles que nos retribuiriam esses favores. Se nós levarmos como um aspecto literal essa passagem, fica meio difícil de entender mesmo, porque por que não convidar nossos amigos também, nossos familiares? Qual é o problema disso? É claro que nenhum, meus amigos. Mas é para nós entendermos que não somente eles nós devemos colocar ao nosso lado, em nossa vida, e viver o auxílio. Que nós precisamos pensar nos nossos irmãos da humanidade, principalmente esses mais necessitados, ao qual Jesus diz. Então ele direciona esse pensamento para que nós entendêssemos a nossa relação com o próximo. Voltando ao início da palestra, quando eu disse que as leis divinas se relacionam de três maneiras. E todas as mensagens de Jesus visam essa explicação. Então, para nós nos relacionarmos com o outro, Jesus coloca esses necessitados, esses excluídos, esses marginalizados da sociedade, para que nós então nos colocássemos ao seu lado, vivêssemos ao seu lado, auxiliássemos esses irmãos como nós gostaríamos de ser auxiliados. Nos fala o Mestre Jesus sobre a caridade, sobre a verdadeira caridade. Porque quando nós oferecemos ao irmão do nosso convívio, a um irmão que pode nos retribuir, o mérito é muito pequeno. Oferecer para aquele que nada tem, para que nada pode nos oferecer, nem mesmo obrigado, é uma forma de auxiliar realmente sem buscar nada de retorno. É uma forma de colocar-se ao lado desse irmão para realmente oferecer amor, para oferecer o que nós necessitaríamos no seu lugar. Essa é a sutileza de Jesus. Colocar-se no lugar do outro, fazer ao outro como a si mesmo. E quanto mais desinteressado nós conseguirmos viver essa ação, maior será o nosso mérito, maior será o nosso crescimento. Sem esperar, meus amigos, absolutamente nada. Muito menos com que esse irmão que foi auxiliado sinta-se mal com isso, sinta-se humilhado, sinta-se como se estivesse sendo não auxiliado, mas estou te dando porque tenho a obrigação de te dar. Jesus mostra essas sutilezas para que nós pudéssemos realmente procurar e viver a verdadeira caridade. Entendendo, é claro, a nossa intenção e a maneira como nós fazemos. Porque nós somos o tamanho da nossa generosidade. Quanto mais generoso é, mais evoluído é o Espírito. André Luiz fala muito sobre isso, porque ele traz várias e várias figuras na sua série do mundo espiritual, de irmãos que coordenam locais.
E ele nos diz que aqueles que governam o universo são os que mais amam, os que mais sinceramente amam, os que mais vivem ao auxílio realmente do próximo. E Jesus mostrava muito isso o tempo todo aos seus apóstolos também. Eles viviam o tempo todo querendo auxiliar, mas com um interesse pessoal por trás disso. Eles queriam saber quem era o maior, quem era o melhor. E Jesus dizia que aquele que se faz sinceramente o menor é o que mais está adiantado no reino do bem, no reino dos céus. Então esse sentido de vestir esse auxílio verdadeiro aos nossos irmãos necessitados, a esses irmãos estropiados, que nada nos pode oferecer, é realmente viver a verdadeira caridade. Na questão 646 do Livro dos Espíritos, Kardec recebe a resposta de que quanto maior a dificuldade em fazer o bem, maior é o nosso mérito. Então, quando nós procuramos aqueles que realmente necessitam, sacrificando, renunciando, nos esforçando, doando o nosso tempo para poder auxiliar, verdadeiramente auxiliar, quanto mais esforço, quanto mais boa vontade, quanto mais perseverança, maior é o nosso mérito. Então a ação do bem nos traz também esse sentido, essa felicidade desse dever consciencial, dessa consciência em paz, quando encontra o nosso irmão, quando enxerga nele um Deus interior como existe também em mim. Mas isso nós aprendemos muito já na casa espírita, meus amigos. Esse voltar-se ao próximo. É muito difundido, não só aqui, mas em todas as outras religiões. Auxiliar aqueles que têm necessidade. Auxiliar aqueles que precisam, sem ostentar, sem esperar nada em troca. Esse é um ensinamento bastante conhecido aqui na casa espírita e também em outras religiões. Por isso, nós precisamos aprofundar um pouco mais. Olhando também a nossa relação do que Jesus disse de nós para com nós mesmos. Porque relacionar-se com o próximo, nós temos a caridade como padrão de referência. E como relacionar-se com nós mesmos, escutando esse ensinamento de Jesus? Eu trouxe uma passagem aqui de Jung, Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia transpessoal, muito citada pela benfeitora Joana de Ângeles, que ele fala o seguinte sobre essa passagem, meus amigos. Então ele diz o seguinte: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo em nome de Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e preciso da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar, que eu sou esse mendigo que é necessário sentar à minha mesa? Então, aprofundando esse ensinamento, agora nós vemos que nessa relação com nós mesmos, a benfeitora nos fala que nós devemos, meus amigos, realmente convidar aquele mendigo interior, aquele ladrão interior, aquele corrupto interior, aquele preguiçoso, aquele rebelde, aquele desonesto, aquele hipócrita interior que existe dentro de nós, e sentar-se à mesa com ele, como ela bem nos diz, tomar um café com essa nossa face, com esse nosso eu interior, para que nós possamos compreendê-lo, para nós possamos entender o porquê é que ele se manifesta, quanto é que ele se manifesta, quais são as causas desse homem desonesto viver ainda dentro de mim. E ela completa esse ensinamento dizendo que sempre que nós olhamos para o nosso irmão e sentimos ódio de algo que ele faz, ou sentimos uma energia muito grande em direção ao que ele está fazendo, é porque isso está dentro de nós e com uma projeção nós queremos combater. Então, se você, meu amigo, olha para um dos corruptos e isso te dá uma raiva muito grande, um ódio muito grande, que você quer extirpar aquele homem, entenda que isso está dentro de você também. Existe um corrupto dentro de você que pede para ser conhecido. Se você olha aquele ladrão, aquele assassino, e você quer trucidá-lo,
quer acabar com a vida dele, quer que ele desapareça do mundo, olhe para dentro de você, que esse personagem também existe dentro de você. Então a Benfeitora fala para nós observarmos esse sentido e convidarmos esses personagens para que eles vivam também junto de nós, para que eles sejam conhecidos por nós. Porque assim, conhecendo, nós podemos combatê-los, nós podemos vigiá-los, nós podemos controlá-los. E aquela projeção de quando eu olho para o meu irmão, com aquela vontade de fazer o mal a ele, ela vai se acalmando naturalmente. Porque eu compreendo que eu sou igual a ele. Talvez um pouco mais evoluído, um pouco mais consciente de quem eu sou, o espírito imortal. Mas também existe dentro de mim ainda aquele sentimento que corrói, que faz corrupção, que é desonesto. E todos nós somos espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. O mal aqui ainda predomina. Não nesse planeta maravilhoso, mas em nós que aqui habitamos. E não no nosso vizinho, nem no nosso cônjuge, filho, amigo, enfim, desafeto. Em nós mesmos, porque estamos ao seu lado. Então, quando nós visualizamos a vida nesse sentido, nós conseguimos, com um autoconhecimento honesto, nos colocarmos no exato lugar que devemos estar. E ela nos diz que através dos recursos encontrados, através do que nós percebemos em nós, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, transmutar a nossa vida a partir do que foi conhecido hoje. Só assim acontece um autoconhecimento honesto, meus amigos. Como nos diz a questão 919 do Livro dos Espíritos. E na questão 913, nos fala que o egoísmo é a nascente de todos os nossos sofrimentos. Ou seja, quem é de nós aqui que não sofre? Quem é de nós que pode dizer que vive de forma alegre, feliz o tempo todo? Não vivemos felizes porque somos egoístas. E um que fala sobre o egoísmo, não só como não oferecer ao outro, mas também como egolatria, quando eu penso que eu sou melhor, que eu sou insubstituível, que ninguém é como eu. Egoísmo, não oferecendo ao outro também, não oferecendo o que eu posso dar de melhor. Então essas faces do egoísmo geram orgulho, geram ciúme, geram inveja, geram todas as outras imperfeições. E são elas, como nos diz Kardec, que funcionam como vapores que nublam a nossa visão sobre o amor, sobre o nosso Pai Celestial. E é assim, então, que nós não conseguimos nos relacionar com o outro. Porque se eu não me relaciono em profundidade comigo mesmo, como é que eu vou me relacionar com o meu irmão que está ao lado? Principalmente com aquele desafeto. Como é que eu vou chamar ele à minha mesa, a sentar-se comigo na mesa, se eu não me relaciono nem comigo mesmo, de forma natural, tranquila e em paz? E nós vemos um período agora na humanidade muito materialista. E quando as pessoas olham somente para fora, por externo, por parecer ser, por parecer ter, para querer mostrar uma imagem que não condiz com a nossa verdade, nós realmente esquecemos quem nós somos. Por isso, a necessidade de conscientizarmos como estamos vivendo hoje. Será que nós conseguiríamos chamar um desses irmãos para sentar na nossa mesa? Ou melhor, será que nós ofereceríamos a algum desses irmãos algo que temos de melhor? E não só aquela roupa velha, aquela migalha no nosso prato, aquela moedinha no sinal, um pacote de arroz, um pacote de feijão. Será que é isso que nós temos de melhor para oferecer para os nossos irmãos? Será que é isso que nós gostaríamos de receber no lugar dele? E por que não fazemos? Porque existem essas imagens inferiores dentro de nós que acabam tomando conta do nosso comportamento porque não são conhecidas. Vivem inconscientemente em nós e nos determinam o nosso comportamento. A benfeitora Joana de Ângeles fala sobre isso o tempo todo. Para combater esses inimigos interiores que são realmente os responsáveis pelo nosso sofrimento. Então nós caminharemos nesse sentido a cada vez mais sermos altruístas. Porque caridosos nós ainda não seremos. Como diz a questão 886 do Livro dos Espíritos, caridade é benevolência para com todos, indulgência às imperfeições e perdão às ofensas. Algum de nós age assim com todos? Ou melhor, algum de nós age assim conosco mesmo?
Por isso é importante, meus amigos, esse pensamento. Mas ele também nos fala no Livro dos Espíritos, na questão 647, que não precisamos só fazer o bem sendo caridosos, já que não conseguiremos, mas ser útil na medida do possível, na medida das minhas forças, também é um início de virtude. Por isso, chamar aquele estropiado, que se dentro de mim, para conversar comigo mesmo, para que eu possa, em seguida, oferecer ao meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não me relaciono comigo mesmo, não me relaciono com o meu irmão. Então nós vivemos aqui de forma inconsciente, de forma automática, buscando a matéria, buscando likes, buscando ser reconhecido, buscando ostentar algo que não podemos oferecer e nos esquecemos do espírito imortal que nós somos. E esse caminho, meus amigos, leva ao terceiro fundamento de Jesus, da mensagem de Jesus, que é a relação com Deus. Porque a partir do momento que eu busco o amor, eu estou me relacionando com Deus. Já dizia o nosso apóstolo João, Deus é amor. Nós estudamos 5 ou 6 aulas do Livro dos Espíritos para tentar compreender um pouco mais Jesus, Deus no último mês, para que a gente pudesse racionalizar um pouco mais. E terminamos esse estudo com essa busca ao amor. Porque dizia também o apóstolo João que aquele que não ama não conhece a Deus. Nós ainda não temos a capacidade desenvolvida de praticar o amor verdadeiro. Mas a partir do momento que eu começo a dar para o meu irmão um pouco mais do que eu dava antes, um pouco mais que eu podia oferecer antes, esse processo vai crescendo e cada vez mais eu me conecto com o outro. Porque Jesus olhava para nós como nosso vir a ser. Ele não olhava para as nossas imperfeições, nossas dificuldades. Ele olhava para nós como um potencial crístico, como um potencial de crescimento. E quando nós olhamos para os nossos irmãos com essa visão, a visão de que todos nós somos espíritos em crescimento, imperfeitos, nós nos relacionamos um pouco melhor. Porque aquele ladrão dentro de mim está nele também. E se ele está inconsciente disso, aflorará muito mais forte essa imperfeição. Então tudo isso, meus amigos, tudo que Jesus fala, nos leva a esse encontro. Eu comigo mesmo, eu com meu irmão e eu com Deus. E quanto mais dentro de mim, mais relacionar-se fora eu conseguirei. Porque essa é a busca. Já dizia aquela frase do Templo de Delfos, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, todo o potencial crístico, o potencial de vir a ser está dentro de nós. E não esquecermos o nosso Mestre Jesus, que é esse padrão de referência, esse padrão de comportamento que auxilia as pessoas, que nos auxilia na nossa visão do próprio futuro, que nos mostra um exemplo claro, um comportamento moral, que vivia o tempo todo as leis divinas, na identidade para com Deus, como imagem e semelhança divina. Jesus é identificado com o universo, identificado com Ele mesmo e identificado com o próximo. Olhar para o Mestre é olhar para o nosso futuro. Espelhar-se no Mestre Jesus é olhar para o que nós um dia seremos. E olhando um pouquinho mais baixo que ele, nós podemos olhar para o nosso irmão Bezerra de Menezes, que deu tudo de si em benefício dos seus irmãos, que ofereceu tudo o que possuía, conhecimento, bens materiais, a sua saúde em benefício do próximo, renunciou, sacrificou em busca da conexão com o outro. Por isso, meus amigos, que a doutrina espírita oferece essa racionalidade filosófica. Vejam que aqui ninguém está sendo constrangido a nada. Cada um pode, através do que recebeu aqui hoje, colocar ou não em prática. Ninguém está sendo aqui obrigado a fazer isso, coagido por medo. Mas como a lei de amor é a lei máxima, como as leis divinas podem ser vistas só como justiça, caridade e amor, quando nós nos distanciamos dessas leis, a consequência é o sofrimento. Portanto, quando é que daremos início a essa busca? Encontrar esse mendigo em mim, para que quando eu olho para o meu irmão, eu me relacione com ele
como alguém igual a mim, não como alguém superior, sem esperar absolutamente nada, sem esperar o obrigado, sem esperar que ninguém veja, e só oferecendo, se oferecendo, se dando ao próximo, porque o amor é isso. O amor é se oferecer ao outro, dando tudo de melhor que você tem. Sendo assim, meus amigos, eu peço a vocês que reflitam sobre o que nós conversamos aqui hoje, pensem um pouco, olhem para dentro de vocês e busquem esse estropiado. Busquem esse irmão corrupto. Busquem essas imperfeições que nós julgamos tanto nos nossos irmãos, porque elas estão dentro de nós. Que o julgamento para com o próximo diminuirá, a projeção também diminuirá. Nós teremos um relacionamento melhor com os nossos irmãos, com mais indulgência, com mais perdão às ofensas. Obrigado pela atenção de todos. Nós passaremos agora, então, a nossa oração final e, em seguida, ao passe fluidificado, que é uma transfusão de energias que nós necessitamos e que estamos já sendo examinados e recebendo desde que chegamos aqui. É importante, meus amigos, um pensamento bem direcionado para estarmos receptivos a essas energias. Então, Pai da vida, Mestre Jesus, benfeitores amigos, irmão Bezerra de Menezes, nós agradecemos, Pai, por mais esse dia de hoje. E agradecemos, Senhor, por nos dar saúde para estarmos aqui. Nos agradecemos ao Senhor, Pai, por oferecer essa casa de caridade e oração, que tudo nos dá e nada nos pede em troca. Aos irmãos encarnados e desencarnados que trabalham para estar aqui. Muito obrigado, Senhor, por colocar a casa do caminho em nosso caminho. Obrigado, meu Pai. Lhe pedimos, então, Pai da vida, força, coragem, bom ânimo de aperfeiçoamento para colocar em prática os ensinamentos recebidos nessa noite de hoje. Nos ajuda, Pai, a confrontarmos dentro de nós esse egoísmo que toma conta e que nos faz e que nos gera o sofrimento. Nos ajuda, Pai, a olharmos para o nosso irmão como alguém igual a nós, mesmo que ele se mostre mais selvagem ou mais primitivo, mas compreender que a evolução o levará um dia até Jesus, como nós também iremos. Nos ajuda, Pai, a nos relacionarmos melhor com nossas imperfeições, para que elas nos tragam menos sofrimento. E pedimos também, Pai, por todos os nossos familiares, amigos, colegas e principalmente a família humanidade. Pelos irmãos que estão hoje em sofrimento nas ruas, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, passando necessidade nos países onde existem guerras, por esses flagelos naturais que estamos vivendo hoje com maior intensidade nessa regeneração planetária. Lhe pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que tiraram a própria vida física, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, mães que são abandonadas juntos com seus filhos e vivem tanta dificuldade, por aquele irmão que hoje precisa de auxílio, mas que ninguém o enxerga, que todo mundo trata ele como se fosse alguém invisível. Nos ajuda, Pai, a percebermos ele e nos colocarmos no seu lugar e oferecermos o que temos de melhor a esse nosso irmão. Por favor, Pai da vida, lhe pedimos coragem e força para encontrarmos dentro de nós esse Cristo interior que nos guia em busca da nossa evolução. Felizes e agradecidos por mais essa noite de hoje, lhe pedimos então permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja.